Olha, com um cabo eleitoral desse, não tem como Lula perder a eleição do ano que vem. O próprio Bolsonaro falou, quem não tá contente com o Bolsonaro, tem Lula aí em 2022. O próprio Bolsonaro já admite a derrota pro Lula e bateu o desespero completo no governo Bolsonaro. Quando ele começa, o presidente da República, começa a citar o Lula praticamente todos os dias, é porque o Lula já entrou dentro da cabeça dele e já tem um lugar cativo ali nas preocupações. Eu posso até chutar que o Bolsonaro tem pesadelos com o Lula à noite. E é bom ter mesmo, porque a casa vai cair pro Bolsonaro, a CPI tá indo pra cima dele e o Lulão tá em ação. O Lula tá fazendo aliança em tudo que é lugar. Eu vou falar aqui sobre possíveis alianças que o Lula tá fazendo, sobre o desespero do Bolsonaro. Eu vou mostrar o vídeo do próprio Bolsonaro dizendo, se você não tá contente com o governo Bolsonaro, ele não recomendou voto no Ciro, nem no Dória, nem ninguém. Não tá contente com o Bolsonaro, tem o Lula aí em 2022. Vou mostrar. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver Lula 2022? Então se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundinho. É de graça se inscrever no canal. Embaixo do vídeo aqui tem o botão inscrever. Clica agora e você está fortalecendo a onda vermelha, a onda Lula 2022 e você está fortalecendo a oposição ao Bolsonaro. Então clica aí em inscrever e a gente está fazendo oposição também nas ruas. Aqui, ó. Esse é o bairro de Vila Mariana, em São Paulo. E o nosso carro de som estava hoje rodando lá denunciando os crimes do Bolsonaro e também mostrando que ele foi contra a vacina, que ele gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro, o desastre econômico, denunciando tudo isso nas ruas para a população saber quem é o culpado da situação caótica que o Brasil vive. O culpado, você sabe, eu sei, é Jair Bolsonaro. Se você quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, sábado, dia 29, também estaremos em várias cidades do país com carreatas contra o Bolsonaro, nas manifestações que terão contra o Bolsonaro, algumas serão carreatas, outras não. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e deixa as minhas outras redes sociais para você ajudar pra gente continuar indo pra cima do desgoverno Bolsonaro. Agora eu vou mostrar pra você, mas se inscreve aí no canal se você é contra o Bolsonaro. Eu vou mostrar agora o vídeo do Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro falando sobre isso. Olha só. Aqui, pra você não falar, Thiago falou e não mostrou o vídeo. Mostro sim. Aqui de Guaraí, Tocantins, Vamos tirar foto. Tem algum posicionamento contra a favor do 30 mais 64? Tem alguma posição tua? Que vieram tudo pra cima da gente, contra a gente naquela época. Bem, não vou discutir esse assunto aqui, não vou debater não, tá? Quero editar, olha, quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Muito contente. Quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Uma apoiadora do Bolsonaro, que elas só vão apoiadores, ela começou a falar, Bolsonaro, tá ruim o microfone aqui, Bolsonaro, você tá deixando o povo sofrer, Bolsonaro, o povo tá sofrendo, ajuda a gente. Ele falou, em quem que você votou nos últimos 30 anos? Aí ela não responde, porque pergunta burra, ela é apoiadora do Bolsonaro, aí ele já acha que é alguém que é petista, que tá votando nos últimos 30 anos do PT. Aí vieram uns vereadores lá de Tocantins, o Bolsonaro já nem olhou para os apoiadores dele, vereadores bolsonaristas. Ele continuou falando com a mulher, falou, não tá contente, tem Lulão 2022 aí, Mesmo se era uma apoiadora, essa já vai pensar, esse é o presente que eu votei, esse babaca aí. E quando o Bolsonaro faz isso, muita gente não percebe, mas tem milhões de brasileiros que se identificam com esse discurso que ele fala, se identificam assim, com a senhora que foi destratada, que fala, eu votei no Bolsonaro, aí alguém vai lá, cobra o Bolsonaro pela desgraça que está acontecendo, e o nosso mito, o nosso presidente, ele fala que não gostou, votar no Lula. O que esse pessoal vai acabar fazendo? É capaz do Bolsonaro começar a dar voto pro Lula. Que ele fala, não gostou de votar no Lula? Um monte de gente tá pegando o ranço do Bolsonaro, mas muito ranço, não quer mais nem ver a cara dele nem pintada de ouro. Como eu, se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Eu tenho que ficar assistindo essas porcarias, essa cara nojenta do Bolsonaro todos os dias. Só isso já merece a sua inscrição. Porque tem gente como eu que pegou ranço, não aguenta nem olhar pra cara do Satanás. E vai acabar esse pessoal todo, muitos que votaram no Bolsonaro vão acabar votando no Lula sem querer, só para não precisar olhar mais pra cara do Satanás de novo, só do Satanás no caso do Bolsonaro. E o Bolsonaro tá revelando nas últimas semanas, o próprio Lula falou, o desespero. O Lula falou na entrevista dele ao The Guardian, ele falou, se fosse um jogo de pôquer, eu já tinha ganho. Dois motivos ali. Primeiro, o Lula, ele assume que ele admite que ele tem as melhores cartas nesse jogo. O que são as melhores cartas num jogo político? São os melhores aliados. São os aliados mais fortes, são as alianças mais fortes que
fazem uma frente mais ampla que a do seu adversário, e na hora da urna isso vale muito, alianças estaduais, alianças municipais, alianças nacionais fortes. A segunda coisa é o seguinte, se fosse um jogo de pôquer, o Bolsonaro já fala as cartas dele, ele já fala o que tá com medo de pôquer, jogo de pôquer, você tem que ficar com aquela... Tem até uma música da Lady Gaga que era Poker Face, que é uma cara de nada, você tem que ficar no jogo de pôquer. Você tá com cartas boas, você não pode mostrar que tá com cartas boas, senão os seus adversários vão saber, não vão apostar nada, você não ganha nada deles. Você tá com cartas ruins, você não pode falar que tá com cartas ruins, senão seus adversários vão te obrigar a desistir do jogo, eles já sabem que você tá mal, você não consegue blefar. Já o Bolsonaro, ele mostra o pavor dele, ele mostra que as cartas dele são as piores possíveis. Por quê? Porque ele toda hora fala o Lula não sei o quê, o Lula não sei o quê, ninguém pergunta. Veja bem, a apoiadora do Bolsonaro não falou em momento algum sobre o Lula. Quem quiser, vai no Plantão Brasil, no site do Plantão Brasil, vai lá, site plantãobrasil.net ou no aplicativo do Plantão Brasil, tá aí o vídeo completo, tem 13 minutos, toda a fala do Bolsonaro, se você tiver estômago. Isso é no segundo 45 do vídeo, quer dizer, os primeiros segundos são ele chega, a apoiadora cobra, a apoiadora cobra, aí ele começa a falar do Lula, sem ser perguntado. Por quê? Olha só o que o Lula tá saindo na mídia nos últimos dias. O Lula está costurando aliança em São Paulo com o PSB que o Ciro adorava, estava flertando tanto com o PSB. O PSB foi o motivo, PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi o motivo da briga, do Ciro começar a odiar o Lula. Por quê? Porque em 2018 o Ciro queria uma aliança com o PSB e estava tudo praticamente fechado. E o Lula, da prisão, ele estava preso, lembra disso? O Lula estava sequestrado pelo Sérgio Moro, que tirou o Lula para não ganhar a eleição, porque senão não ia ter problema nenhum, o Lula ia ganhar no primeiro turno. O Lula, mesmo da prisão, conseguiu articular para o PSB apoiar o PT. Como? O Lula rifou a candidatura da Marília Arraes lá em Pernambuco, lá em Pernambuco ela seria candidata a governadora, não sabemos se ganharia ou não, mas o Lula, ela não foi candidata e foi para deputada depois, foi eleita, e o PT apoiou o Câmara, que é o governador de Pernambuco. Isso fez com que a balança mudasse e o PSB apoiasse o PT em vez de apoiar o PDT do Ciro. O Ciro ficou uma fera, chamou o Lula de traidor, não sei o que na época, e a partir de então ele começou a atacar o Lula com unhas e dentes, começou a ser assim a segunda via do bolsonarismo, e o Ciro hoje é praticamente um Bolsonaro 2, finge que é de esquerda, a gente sabe que não é, inclusive os ciristas falam, eu voto no Bolsonaro, mas no PT não voto. É isso aí, ó, fascistas. Tá, e a ondeza é o seguinte, o Ciro acha que o Lula não tem o direito de fazer as alianças dele, o Ciro quer que todo mundo jogue o joguinho dele, ó, deixa só o Ciro fazer aliança, viu? Os outros não podem, o Ciro parece que tem 5 anos de idade, acho que um dia vai ser presidente. Aí, o que acontece? Agora o Lula consegue fazer com o PSB em São Paulo aliança. E nem nada disso que eu tô falando está assinado, está formado, mas tudo tá saindo na mídia que são conversas que acontecem. O PSB tem o Márcio França. O Márcio França foi candidato a governador de São Paulo, ele ganharia a eleição. O Márcio França não ganhou a eleição em parte do interior. Praticamente, na capital São Paulo ele ganhou, e em boa parte do estado ele ganhou. Ele perdeu em poucas cidades em que ele perdeu muito forte, ele perdeu a eleição. Foi uma eleição apertada do Dória com o Márcio França para o governo de São Paulo em 2018. E lembre-se, o Dória usou a imagem do Bolsonaro assim sem parar. O Dória em 2022, o Bolsonaro perde em São Paulo, tem metade dos votos do Lula nas pesquisas em São Paulo. Quer dizer, o Dória não tem mais essa, ele não tem mais alguém para grudar. Ele até está começando a tentar agradar o Lula, acenar o Lula e ao PT nos últimos meses, mas ele sabe que não. O máximo que ele consegue é uma política de não ser atacado, mas ele não consegue apoio para ganhar a eleição. Já o Márcio França, com apoio do PT, a chance dele perder é quase zero. Só que o Lula também conversou com o Boulos teve 40% dos votos em São Paulo, sem tempo de TV, que até então o PT até 2, 3 anos atrás estava nos anos 90, eu sou um dos que mais criticou o PT aqui. O PT achava, o que vale aqui é tempo de televisão, o que vale é fazer uma boa campanha na televisão, coisa que hoje em dia não. O Boulos fez campanha só online, sem tempo de TV, teve 40% dos votos, só perdeu porque o Bruno Covas comprou votos. Lembre-se disso, o Bruno Covas teve amplo apoio da mídia, e o Bruno Covas cometeu crime eleitoral de comprar votos, senão o Boulos era prefeito hoje de São Paulo. Agora imagina
os dois juntos com o apoio do PT? Qual a chance? Não importa quem é o cabeça de chapa, qual a chance deles ganharem? É muito grande. Agora imagina com o apoio também do Haddad. O Haddad é praticamente um coringa do PT. O PT usa o Haddad onde der pra usar, o PT vai usar porque ele sabe que o Haddad ganha. Se o PT lançar o Haddad para governador de São Paulo, o Haddad tem uma chance enorme de ganhar. Se lançar o Haddad para governador do Amapá, o Haddad ganha. Se lançar do Ceará, ele ganha. Quer dizer, o Haddad já é conhecido no Brasil inteiro como um escudeiro do Lula. Então, onde for lançado que o PT tenha mais votos que os adversários, a chance dele ganhar é muito grande. Então, tem tudo isso só em São Paulo. E São Paulo pesa muito na balança. No Rio, o Lula já fez aliança com o Freixo. O Freixo pode... Muita gente está falando, ele pode sair do PSOL. O PSOL acabou de perder o Jean Willis, que veio para o PT. E o PSOL pode perder também o Freixo. Olha que pancadas no PSOL, que é o partido menos estrategista do mundo. Pensa alguém que... Se a política é um jogo de xadrez, pensa alguém que não sabe jogar nem damas, é o PSOL. Mas nem damas. Tem as melhores intenções do mundo o PSOL, mas assim, em estratégia é zero, é -1 em estratégia. Porque além de não ajudar, ainda muitas vezes acaba ferrando. Como na eleição passada para a prefeitura, que minaram a candidatura do Freixo. Não ajudaram e atrapalharam muito. É isso que fez o PSOL. Então o Freixo pode sair do PSOL e ir para o PSB. E o PSB está vendo uma possível fusão com o PCdoB para formar um partido chamado Socialistas, que é um partido maior. Já teria, imagina, Freixo, Flávio Dino, tem o Márcio França, tem nomes grandes ali. Esse partido se aliando ao PT, o Lula vem com uma frente muito ampla de centro-esquerda. Acaba, o Ciro fica desse tamanho assim. Tanto é que as alianças do Ciro hoje são todas na direita neoliberal. O Bolsonaro não tem alianças. Por quê? Porque o Bolsonaro não confia em ninguém. Você quer um exemplo? Muita gente fala, o governador do Rio de Janeiro é bolsonarista. O candidato dos bolsonaristas para o governo do Rio de Janeiro é o Pazuello, que é quem eles confiam, que é fiel escudeiro. Qualquer outro vai ser alguém que o Bolsonaro sabe. Esse cara vai colar em mim, ele vai ser meu amigo enquanto for bom pra ele. Quando não for, esse cara me trai. Como todos os outros que colaram no Bolsonaro, como Dória, como Mandetta, como Fernando Henrique Cardoso, como 90% do PSDB, como Rodrigo Maia, o Witzel, quantos outros não fizeram isso? E o Bolsonaro percebeu isso, então ele só quer lançar bolsonaristas, gente que é bolsonarismo raiz, Arthur Weintraub, esses outros aí. Então o Bolsonaro não tem alianças. Já o Lula, além disso, estamos falando de uma aliança do Lula com o PSD, do Kassab, os dois conversaram muito, e o Kassab tem abertura com muita gente do centro, até da centro-direita. E o PSD é o partido do Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, talvez o prefeito mais bem avaliado do país, pelo menos nas capitais, que provavelmente concorrerá a governador. Se o Lula conseguir fechar os três, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores estados do Brasil, acabou pro Bolsonaro. Acabou pro Bolsonaro. Veja bem, o Bolsonaro ganhou do Haddad com 10% de diferença, mas o Bolsonaro ele ganhou com uma porcentagem muito alta de diferença em São Paulo, no Rio e em Minas. O Lula virando o jogo só nesses três estados, esses 10 milhões de votos de diferença que o Bolsonaro teve a mais que o Haddad já se dissipam. Fora o Nordeste, fora o resto do país, fora a rejeição ao Bolsonaro. Por isso o desespero de Jair Bolsonaro. O Lula conseguiu costurar alianças em todos os locais do país e, ele também está costurando no norte, no nordeste, onde você imaginar o Lula está costurando aliança, com o centro, com o centro-direita, com o centro-esquerda, com a esquerda, com todo mundo. Então vem uma frente muito grande contra o Bolsonaro. Alguns podem não estar com o PT no primeiro turno, mas no segundo já há o compromisso, estaremos. O próprio Fernando Henrique Cardoso encontrou com o Lula e falou isso, no segundo turno, se o PSDB não estiver no primeiro, no segundo turno estaremos juntos. Fernando Henrique Cardoso que tem a abertura na mídia. O Lula conseguindo o Fernando Henrique Cardoso como aliado para o segundo turno, ele consegue uma política de não ataque da Rede Globo, da Folha, de parte do Estadão. O Estadão depende de quem é o articulista. E de boa parte da grande mídia. Isso é muito importante para ganhar uma eleição contra o fascismo. Coisa que o PT teve o oposto em 2018. Então o jogo político virou completamente, esse é o desespero do Bolsonaro. É por isso que agora ele vai polarizar, ele vai falar do Lula quase todo dia. Ele tá louco. O Bolsonaro não dorme mais. Eu vou mostrar aqui, para que ele não durma mesmo, o nosso vídeo. Eu ia mostrar em Vila Mariana, eu vou mostrar aqui em São Bernardo do Campo, que é a cidade do Lula. Também rodou o carro de som hoje, olha só. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia, só caminha tudo de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo a própria sorte.
aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos. O trecho foi em São Bernardo do Campo. No próximo eu mostro mais um trecho da Vila Mariana e mostro também mais trechos do Rio de Janeiro ontem. Quem quiser apoiar as ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa as outras redes sociais para você também seguir e vamos continuar indo para cima desse desgoverno. Eles estão desesperados. Falou!